Quanto custa mudar a operação de 6x1 para a escala 5x2? Venha calcular comigo. Nesse vídeo eu vou mostrar passo por passo, na minha tela do computador, como que eu estou ajudando os empresários a estimarem o impacto da mudança da escala de 6x1 para 5x2. Então eu sei que você que é empresário, às vezes já ouviu em outros vídeos anteriores do meu canal falando para você tomar sempre a decisão baseada em números. Então, reconhecendo isso como um ato que eu também faço, não só na minha empresa, como também na empresa de outros empresários, que eu estou apoiando, ajudando nessa transição, nessa escala, quero mostrar para você exatamente como que eu estou fazendo esse cálculo, que é muito simples para você estimar e compreender o impacto para a tua empresa, tá bom? Então, bora lá, sem mais delongas, diretamente aqui na minha tela do computador. Você vai ver aqui que existem algumas informações já pré-preenchidas, tá? Então, por exemplo, eu estou estimando, sei lá, por acaso aqui apareceu, né, 10 funcionários de uma clínica médica, tá? Que estão na escala 6x1 e que você precisa transitar na escala 5x2. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? É só para vocês entenderem que eu coloquei clínica médica porque eu estava atendendo exatamente uma dona de uma clínica médica, tá? E aí eu coloquei aqui, já pré-preenchido, que essa clínica médica, ela fatura por mês 150 mil reais, tá? E aqui o resultado também está pré-preenchido de 150 mil reais, por quê? Porque eu ainda não coloquei os valores de imposto, de custos fixos e variáveis, tá? Na hora que eu colocar aqui, você já vai perceber que esse cálculo de resultado final vai mudar também, tá? E claro, o resultado anual nada mais é do que aquele valor mensal, né, digamos assim, o resultado, vezes 12, para você estimar quanto que seria isso ao longo de um ano inteiro, tá bom? Depois eu vou explicar para você exatamente esses outros dois engajadores, nada a ver, esses dois indicadores, engajamento e NPS, vou explicar certinho, que aí já são conceitos sobre gestão de pessoas que empresas mais estruturadas, empresas que escalam já utilizam, tá? Então depois eu explico, mas isso aqui já está pré-preenchido para você compreender o que significa esses indicadores, tá? Então bora lá, gente. Vamos lá, vamos supor que temos aqui então 10 funcionários, tá? Esses 10 funcionários, eles têm um salário de R$2.000. Para você que gosta de ter contas rápidas, geralmente quando um consultor de negócio vem, ele já tem alguns números mágicos. Então, se você quer estimar qual que é o custo total de um funcionário, você pega o salário bruto vezes 1,7, tá? Quando você faz esse número mágico vezes 1,7, você já tem mais ou menos o valor total, incluindo impostos, né, e benefícios daquele funcionário, quanto a mais que você paga por aquela pessoa ser CLT dentro da tua empresa. Então, neste caso aqui, se são 10 funcionários com R$2.000 de salário, eu preciso fazer 2.000 vezes 1,7 vezes 10, tá? Eu vou arredondar para R$35.000. Com esses 10 funcionários, então, a empresa ela gasta R$35.000 por mês por conta desses 10 funcionários que têm salários fixos, salários brutos de R$2.000, tá? Então, vou preencher aqui que na escala 6x1, já é a escala atual, então você gasta isso, R$35.000, tá? Você que tem que fazer o cálculo do seu caso. Então, se você quer saber mais ou menos o custo total, faz o salário bruto vezes 1,7, aí você vai compreender, tá? Então, as pessoas hoje estão na escala 6x1, os funcionários custam isso, tá? Agora, vamos estimar aqui o custo das faltas, atrasos, atestados e horas extras. Porque isso tá tudo junto, tá, gente? Geralmente, quando tem um funcionário que atrasa, que falta e etc., isso sobrecarrega em outras pessoas que vão lá e que vão ter que absorver aquela demanda. Então, isso pode gerar horas extras, fora outros custos invisíveis, por exemplo, de baixa qualidade. Isso também começa a ter um efeito contagioso, que a gente chama, né, efeito dominó, que é uma pessoa que começa a faltar muito, começa a adoecer a outra, começa a faltar a outra, porque há uma sobrecarga geral, tá? Eu estimei aqui que por mês, devido a faltas, atrasos, né, e exatamente a sobrecarga com a equipe, eu estimei que com hora extra se gasta pelo menos R$3.000, tá? Então, os outros funcionários que ficam, né, quando eles vão fazendo pequenas horas extras cada dia, acaba tendo um montante mensal de R$3.000
só com horas extras, tá? Então vou colocar aqui 3 mil reais. Você tem os seus custos de horas extras, então você vai conseguir compreender, tá? Mas hora extra é basicamente isso, tá, gente? Hora extra geralmente não é somente uma demanda maior que surgiu, também é, mas também significa que a tua operação está muito rodando de uma forma assim no limite, tá? E as pessoas que estão lá estão absorvendo a demanda de outras pessoas que acabam faltando, ok? Isso aqui é tudo estimativa, tá bom, gente? Nesse caso aqui também, qual que é o custo de rotatividade que é importante você considerar? Vamos supor que nessa clínica, por exemplo, um funcionário por mês pedia demissão, né? Ou era demitido por falta de produtividade, por não estar alinhado culturalmente, né? Geralmente uma empresa que é muito ruim mesmo, que tem uma operação ruim, não está profissionalizada, não tem gestão de pessoas, não tem profissionalização de gestão de pessoas, tem uma rotatividade alta, tá? Então considerei aqui o pior dos cenários, que é perder um funcionário por mês, né? Isso significa um custo total de 7.500, porque você tem que considerar aqui que para cada funcionário que sai, você precisa pagar as verbas rescisórias. O que é a verbas rescisórias? São férias que estão para sair, aí você tem que pagar as férias, 13º proporcional, FGTS, se você mandou essa pessoa embora, você também paga a multa do FGTS, então é um custo total. Então aqui eu considerei o pior dos cenários, né? Caso você tenha que mandar embora um funcionário por mês, né? 7.500 o custo por rotatividade, tá? Erros operacionais. Aqui eu considerei um dado muito interessante, principalmente de grandes consultorias como o McKinsey, que traz muito claro que dependendo dos erros operacionais entre uma empresa que tem processos bem estabelecidos e uma empresa que tem processos totalmente bagunçados, que não tem nada alinhado, não tem nenhum procedimento padrão, etc., a diferença entre essas duas empresas pode ser até de 15%, ou seja, uma diferença de 15% no faturamento, tá? Então, neste caso, eu considerei aqui desses 15%, né, considerando de uma forma muito, assim, estimando mesmo, né, se ele fatura 150 mil por mês, pegando 15% de 150 mil, eu arredondei para 12 mil reais, tá? Então, devido a erros operacionais, porque é uma empresa que tem problemas de operação, tem problemas de falta de processo e etc, etc, tem impacto sim, né, no faturamento. Então, a gente está falando de um prejuízo de 12 mil por mês. Por que isso pode dar, né, gente? Porque erros operacionais, por exemplo, né, principalmente clínicas médicas, se uma pessoa que preenche incorretamente um laudo médico, alguma coisa no sistema, isso tudo pode gerar aquilo que a gente chama de glosa, ou seja, os planos de saúde não pagam devido à inconsistência, devido à auditoria das informações, ou às vezes até a forma como está colocadas as informações não é a forma como deveria estar. E aí trava-se o pagamento, tá? Então, esses erros operacionais depois impacta no faturamento, impacta no fluxo de caixa, por isso que é importante, cada empresa é uma empresa, tá? Mas claramente, certamente, uma empresa que tem alta rotatividade provavelmente tem problemas processuais, não tem um procedimento padrão dentro da não tem um procedimento padrão dentro da empresa e com certeza tem custo sim. Então você tem que estimar baseado na ciência, baseado em pesquisas. Então já considere 15% dali, se a sua empresa tem muitos erros operacionais, já considere ali um menos 15% ali, né? 15% do faturamento total, pode ter certeza que você está deixando de embolsar devido a erros profissionais, tá? Erros operacionais, aliás. Então bora lá. Produtividade já estava, né, preenchido, que seria o faturamento mensal. Impostos, tá, gente? Eu vou arredondar já de vez para 25 mil. A gente sabe ali que os impostos para empresários é alto, tá? Então, para uma empresa que fatura 150 mil por mês, tem imposto de 25 mil, então arredondei aqui. Custos fixos mais variáveis, o que seriam custos fixos? Seriam ou com materiais, a gente está falando também sazonalidades, então tudo aquilo que envolve manutenção da empresa, até mesmo contas de luz, água, aluguel e etc, tá? Então coloquei aqui que os custos fixos para manter esta clínica é de 30 mil por mês, tá? Então, aqui a gente está colocando 30 mil, é isso, né? 30 mil. Muito que bem. Resultado final, gente, a gente está falando que em termos de lucro que fica no bolso do dono da clínica ou da dona da clínica é de 37.500, tá? Vou até pintar aqui muito claro, gente.
exatamente aqui, ó, de laranjinha. Isso daqui que é importante de observar, essa linha aqui que eu tô destacando, tá? Muito que bem, então. Até aqui, tudo certo, gente? Maravilha. Então, é muito importante você ter essa habilidade rápida de estimar. Isso é uma habilidade que grandes consultores de negócio já têm muito rápido, né? Então, eu estou ajudando bastante muitos empresários a fazerem essa estimativa para tirar o fantasma do 6 por 1. Calma, relaxa, entendeu, gente? Vamos lá, vamos com calma. Tendo números, a gente vai ter muito claro o que tem que ser feito, tá bom? Agora, dando sequência a esse cálculo, gente, vamos lá. Agora sim, a gente vai começar a estimar os valores num cenário onde você tem uma escala 5 por 2. Nessa clínica, eles optaram por começar a operar 7 por 7, mantendo uma equipe de sábado e domingo, você entendeu? Que são os dias de menor volume. Então, teria 5 pessoas no sábado e essas 5 mesmas pessoas... Teriam 5 pessoas no sábado e 5 pessoas no domingo. Essa equipe de final de semana, tá? Seria uma equipe somente para os finais de semana. E aqueles outros 10 que trabalhavam no esquema 6 por 1 passa a ter a escala 5 por 2. Então, foi uma escolha, uma decisão do próprio dono da clínica. Você que deve entender qual que é a sazonalidade, como funciona a sua semana, qual dia que você pode ter uma equipe reduzida, né? Então, nesse caso, né, se antes a empresa estava operando na escala 6 por 1, então estava folgando aos domingos, nessa transição, o próprio dono decidiu ficar 7 por 7, tá? Então, bora lá, gente. Vamos preencher. Então, se ficou na escala 5 por 2, você não pode reduzir o salário. As pessoas mantêm da forma como está, só que elas têm mais um dia de folga, né? Tendo a escala 5 por 2. Então, se mantém uns 35 mil. Afinal de contas, são 10 funcionários, cada um com 2 mil reais de salário bruto. Então, você tem que, por cima disso, colocar encargos, impostos. Então, se mantém os 35 mil de custo para a tua empresa, ok? Aqui, em termos de equipes de final de semana, a gente vai preencher o seguinte: são equipes que existe esse tipo de modelo de contrato de trabalho e que são remuneradas de acordo com os dias de trabalho, com as horas de trabalho. Então, quando a gente coloca proporcionalmente equipes que trabalham somente de sábado e domingo, e pasmem, tá, gente? Tem gente que tem a preferência de trabalhar somente de sábado e domingo, e eu vou já te contar que perfil é esse, você vai se assustar o quanto de vantagem você vai ter nisso, tá? Mas enfim, então você vai fazer uma proporcionalidade. Então são pessoas que vão fazer a mesma coisa de sábado e domingo, né? Então você tem que pegar esse salário de 2 mil reais e dividir pelos dias úteis e considerar que essas pessoas vão trabalhar 8 dias dos finais de semana, né? 8 dias por mês. Equipes de final de semana, então. Gente, equipe de final de semana, existe um tipo de contrato específico que está previsto, né? De pessoas que trabalham somente os finais de semana, tá? E que é legal, tá tudo certo, e por isso mesmo existem encargos, impostos e benefícios proporcionais. Então, considerando isso, você tem que pegar os 2 mil reais, né, do salário de 2 mil reais, dividir pelos dias úteis, né, e aí sim você vai colocar a proporção de pessoas, né, qual que seria o salário de pessoas que trabalham somente de finais de semana, ou seja, 8 dias do mês, tá? Você vai se assustar o quanto tem gente interessada em trabalhar somente ao sábado e domingo. Já já eu vou contar para você esse pulo do gato que você não tinha nem imaginado e você vai ver o quanto tem vantagem para você. Então, bora lá. Então, considerando isso, que são equipes, né, que vão estar somente de final de semana, 5 no sábado, 5 no domingo, então são 5 pessoas no total, tá? E essas pessoas trabalham no sábado e domingo, e a gente tá falando aqui que vai ser um salário proporcional, o custo total de ter uma equipe somente no final de semana, de sábado e domingo, por mês é de 6.500, tá? Porque sim, as pessoas trabalham somente de final de semana, então é proporcional. Então, quando a gente considera encargos, impostos, você pode fazer aí o cálculo, tá? Você vai perceber sim que realmente fazendo 2 mil dividido por dias úteis, e aí você faz vezes 8, vai dar esse valor junto com encargos e impostos que você já lembra, vezes 1,7, tá? Aquele número mágico, tá? Então, 6.500, tá? Faltas, atrasos, atestados, horas extras, você vai perceber logo de início um benefício muito bom. Isso aqui eu tenho visto em várias operações de uma redução de horas extras. Por quê?
Como fica mais equilibrado, as pessoas têm mais tempo de descanso, têm outros dias para poder resolver algumas outras questões, tem mais tempo para organizar até mesmo a própria família e etc., você vai perceber que vai reduzir drasticamente a quantidade de atrasos, faltas, e isso faz com que a tua operação também tenha menos hora extra. Você vai perceber que vai regular melhor a quantidade de horas adicionais que você vai ter que pagar. Então, aqui eu estimei com esse dono dessa clínica que hoje, se ele já paga R$3.000 em horas extras, ele vai passar a pagar R$1.000, tá? Vai reduzir muito, não vai reduzir 100%, porque sempre vai ter alguma hora extra, mas vai reduzir bastante, porque as pessoas vão evitar, não é que vão evitar, mas as pessoas vão regular melhor seus horários, vão ter menos atrasos e faltas. Isso se dá de uma forma mágica? Não, não é de uma forma mágica. Toda transição de transformação de escala, você precisa fazer com comunicação, com treinamento, com posicionamento, né? Então, trazendo para as pessoas os benefícios, tarará, o que muda, o que não muda, tá? Quando você faz isso com muita clareza, com uma comunicação transparente, clara e respeitosa, você vai perceber que as pessoas, elas vão começar a ver aquilo com uma certa uau, que legal, né? Que top, é uma oportunidade, né? Não vou fazer disso para aproveitar e tirar mais uma casquinha do dono, não. Então, por isso mesmo, para evitar este comportamento de tirar proveito de você que é dono, você precisa fazer todo um planejamento de comunicação, treinamento, o que muda, o que não muda, para que as pessoas observem isso com bons olhos e não como alguém que vai tirar vantagem, tá? Muito que bem. Ah, voltando aqui, né? Por que ter equipes de final de semana é tão interessante? Gente, a quantidade de universitário que trabalharia só de final de semana porque não tem como trabalhar durante a semana, você não tem ideia. Principalmente o pessoal da USP. Tem um monte de curso integral que você não tem como ter um trabalho CLT, só que são pessoas que precisam trabalhar para pelo menos custear os livros, custear os xerox, material didático que eles têm que comprar. Quisera eu na época de psicologia USP, que a integral a faculdade é das 8 da manhã até 6 horas da tarde, ter a oportunidade de ter trabalhado de sábado e domingo de uma forma CLT, contratada, entendeu? Nem que seja por uma coisa bem administrativa. Cara, você não tem experiência nenhuma, as pessoas aceitam, então você pode tirar proveito de estudantes que precisam fazer uma graninha de final de semana, tá? Querem ter uma grana, quer ser registrado, feito de uma forma correta, né? Então você vai encontrar uma série de estudantes que não tem como trabalhar durante a semana, mas que precisa fazer uma grana extra, tá? Assim como também tem mães que durante a semana cuidam dos filhos, mas que no final de semana ou tem o próprio marido ou os avós que podem ficar de olho na criança. Então é uma forma também das mães fazerem hora extra, né, uma renda extra, assim como também tem outras pessoas que preferem trabalhar de final de semana, que elas têm outros trabalhos durante a semana, mas que ela quer complementar uma renda adicional de final de semana. Você entendeu? Uma das coisas que eu gosto muito de falar para esses empresários é aproveite essa janela, porque se você for uma das primeiras empresas a fazer essa transição de 6x1 para 5x2, você vai ter a chance de pegar os melhores talentos. Por quê? Porque os melhores talentos que estão no esquema 6x1, na hora que vê que na tua empresa tem uma vaga 5x2 fazendo o que ela faz hoje, você vai perceber que essas pessoas vão querer trabalhar na tua empresa. Na hora que todas as empresas tiverem que sair do esquema 6x1 e 5x2, você vai começar a brigar por cada talento, entendeu? Então faça essa transição hoje, né? Porque isso vai te dar uma janela de vantagem para estar à frente de outras empresas, tá? Essa é a mentalidade que você como empresário precisa ter para aproveitar essa janela, tá? Então vamos seguir aqui, gente, bora lá. Rotatividade também costuma reduzir bastante, tá, gente? Geralmente quando você tem uma empresa com todo esse cuidado, você profissionaliza a gestão de pessoas, a rotatividade, a gente chama de taxa de turnover, reduz para metade. Então, se reduz para metade, eu vou reduzir aqui para 3.750, tá? Então, significa que a cada, talvez, 2 meses você tem um pedido de demissão, né? E não uma demissão a cada mês. Então, eu reduzi pela metade, né? 3.750, tá? Então, por isso aqui é o valor da metade mesmo. Se antes eu estava falando que a estimativa, né, eu estimo que 7.500 eu já gastava com uma pessoa saindo todo santo mês, né? Aqui eu estou estimando que a turnover reduz para metade, então tem uma estimativa de saída de um funcionário a cada 2 meses, tá?
Erros operacionais também não se reduz 100%, tá? Mas com certeza, quando você tem uma equipe mais descansada, você tem menos erros operacionais. Então, neste caso aqui, eu estimei que também reduz para metade, tá? Então, não é que vai zerar os erros operacionais, mas sempre vai reduzir erros operacionais por incorrência, né, decorrente de cansaço, decorrente de repetição, decorrente de realmente de estafa mental da tua equipe, tá? Então, eu coloquei aqui uma estimativa de redução a 50%. E aqui, produtividade igual, tá? Vamos manter como se fosse um cenário de que não teve um faturamento adicional, tá? Então, 150 mil por mês. Impostos continua igual, né? Porque não muda nada para você. Tomara que um dia o governo coloque impostos reduzidos para as empresas que fazem essa transição de 6 por 1 para 5 por 2. Então, tomara, né? Porque se tiver isso, vai dar um respiro a mais para você que é empresário, tá? Mas vamos pôr aqui o cenário real do que a gente tem aqui, então. Já deduzi aqui, né, um imposto de 25 por mil diante desse faturamento de 150 mil por mês e custos fixos e variáveis, né, mantém também, tá? Isso aqui não muda não, tá bom? E aí, se você for ver, olha só que interessante. Você já tem um resultado acima, superior, mesmo tendo 5 pessoas a mais na tua empresa trabalhando de final de semana. Olha que loucura, justamente porque o que você tem que entender? Que você reduz outros tipos de custos invisíveis, por isso que é tão importante você estimar para a tua operação. Quais são os outros custos invisíveis que estão acontecendo dentro da tua empresa, que você não está percebendo que é decorrente de cansaço, de faltas, de atrasos e que geram outros custos invisíveis, como hora extra, erros operacionais. Então, isso tudo você precisa observar, né? Inclusive até mesmo rotatividade, né? Então, alto turnover. Então, quando você olha isso, quando eu fiz esse cálculo com o empresário da área de saúde, área médica, ele ficou impressionado que mesmo contratando pessoas de final de semana para ter uma operação 7x7, ele ainda tinha mais dinheiro no bolso, né? Tendo essa estimativa, tá? Então tem uma estimativa de ter mais dinheiro retido no bolso, tá? Representando aqui, né, no total anual, em vez dele ganhar 450 mil reais, né, de lucro líquido no bolso dele, ou seja, aquilo que ele tem para ele no bolso ao longo de um ano inteiro, ele passa a ter 513 mil reais, tá? O que significa uma diferença de quase 60 mil reais e ainda tendo uma operação 7x7, uma operação que está regulada e ainda tendo mais pessoas trabalhando de finais de semana. Você tem ideia da loucura disso, do poder do cálculo? Então faça o cálculo para a sua empresa, isso vai te ajudar muito a tirar não só medo, mas compreender com clareza, compreender com racionalidade como que isso vai se dar na tua empresa, tá? Então, olha só, outras coisas que eu quero falar ainda neste vídeo. Quando a gente está falando de 2 indicadores, esses 2 indicadores demonstram que a tua empresa não mais está mais madura em termos de gestão de pessoas, não fica improvisando sobre gestão de pessoas, vocês estão profissionalizando. Então tem 2 indicadores fundamentais que vai te ajudar a entender que vão te ajudar a entender se você está profissionalizando ou não. Uma é engajamento, que a gente está falando, né? Engajamento é nível de clima, do quanto seus funcionários estão aderidos, que querem fazer parte daquela empresa, sim ou não, tá? E também a gente está falando de NPS, que é o nível de serviço que o próprio cliente percebe da tua empresa. Sabe aquele Google, né? Quando você entra no Google, pergunta por uma empresa e tem lá aquelas estrelinhas, né? Qual que é a nota daquela empresa? É isso que se fala NPS, tá? Então é a quantidade de estrela de 1 a 5. Quanto mais perto de 5, melhor, tá? Então, empresas boas, né? Empresas que fazem essas transições de 6 por 1 para 5 por 2, geralmente são empresas que estão mais aptas a profissionalizar essas questões de gestão de pessoas. Então, elas saltam no patamar de engajamento de menos 80%, né? Então, são pesquisas de clima que rodam. 80% dos funcionários estão engajados. Parece que é bom para você, mas quando a gente olha no geral a vida real como ela é, 80% é baixo, tá? Se você quer ter uma equipe que é boa, sangue nos olhos, geralmente quando a gente roda pesquisa de clima nessas equipes que são boas, alta performance, o resultado de clima é acima de 90%. O que significa? A cada 10 pessoas que você encontra na tua empresa, né, quando ela é ruim, 2 vão ser super reclamonas, tá? E agora, quando o clima é bom,
quando o clima é acima de 90, significa que a cada 10 pessoas que você encontra, um é mais reclamando, os outros 9 vibram. Você entendeu? Então você tem cada vez mais perseguir esse indicador perto de 90, acima de 90%. Tem algumas empresas que são globais, que eu até dei risada, né? Eu tava vendo uma pessoa de RH se vangloriando, falando que, nossa, a pesquisa de clima nossa deu 80%, achando que tava ótimo. E eu falei, cara, coitada dessa mulher, porque eu acho que ela nunca trabalhou numa empresa onde pesquisa de clima dá acima de 90, entendeu? Onde realmente você vê o clima, as pessoas são sangue nos olhos, se entregam, são pessoas que estão lá pelo projeto, entendeu? Então, assim, são pessoas que, assim, não tem tempo ruim. Então eu falei, cara, com certeza essa pessoa que não tem nem ideia do que é ter uma equipe, uma empresa que roda bem, sabe? Que tem uma alta performance. Então não se contente com 80%, tá, gente? Não se contente, busque cada vez mais acima de 90%, tá? NPS aqui é o nível de serviço. Então, se você vê o Google, né, e vê lá a pesquisa, ou até mesmo se você pesquisa o nome da tua empresa no Google e aparece nota 4.5, saiba que isso é medíocre, tá? Empresas boas, empresas muito boas mesmo, elas estão mais perto do 5, então é 4.8 para cima. Então, se você quer ser percebido com o nível de serviço acima de 4.8 no Google, você também precisa mexer em várias questões, tá? Mas geralmente essa transição, tanto de engajamento quanto de nível de serviço, NPS, ele muda também quando você faz essa transição de 6x1 para 5x2. Por quê? Aqui na nossa empresa, a gente faz todo um projeto completo, não somente esse cálculo bem basiquinho de estimativa que eu faço com os empresários para eles entenderem como que vai funcionar, né? Qual que é o impacto financeiro para a empresa. A gente faz toda uma programação completa. Uma programação completa que envolve desde esse tipo de estimativa, observar também indicadores, começar a implementar pesquisa de clima para entender como está hoje, quais são os indicadores de rotatividade, qual que é o custo real que já tem hoje com hora extra, com atrasos, com falta. Então a gente já começa a monitorar isso para ter realmente números para esse empresário ou empresária, tá? E aí a gente ajuda nessa transição com todo o planejamento de comunicação, de cultura, de treinamento, tá? Então, se você quer essa ajuda para a sua empresa, o link está aqui na descrição, você vai agendar a primeira reunião sem nenhum custo adicional, justamente para, se nesse primeiro contato você curte a minha cara, curte a cara da minha equipe, e se o santo bateu, a gente vai fazer negócio, vai fazer um projeto junto. Nessa primeira reunião, eu já trago para você uma estimativa de tempo, em quanto tempo a gente consegue implementar tudo e fazer essa transição na qual você vai ter muita vantagem, até mesmo financeira. Parece que não, né? Até mesmo contraintuitivo quando você contrata pessoas a mais para fechar aquele buraco. Mas quando você olha o total, né, a máquina como um todo, e você entender como que é aquele descanso adicional que você oferece para a equipe, oferece outros tipos de indicadores, né, e redução e economia em outros lugares, no total você vai perceber que, no geral, dá uma economia. No máximo que eu já vi fazendo essa transição, fazendo esses cálculos para outras empresas, em outros negócios, fica pau a pau, mesmo com uma equipe adicional, tá? No final fica pau a pau. Então, assim, gente, por enquanto eu não encontrei nenhuma empresa que falasse assim, nossa, eu vou me ferrar totalmente, tá? Tô para conhecer. Pode ser o seu caso, sei lá, né? Quem sabe, espero que não. Mas, enfim, se você já chegou até aqui, espero que a sua empresa seja expressão de luz neste mundo. E se você já gostou desse conteúdo, curta, se inscreva e compartilha. Até a próxima!